Governadores de 13 estados e do Distrito Federal divulgaram nesta segunda-feira uma carta de apoio ao Supremo Tribunal Federal. Nos últimos dias, o presidente Jair Bolsonaro tem criticado a atuação de 2 ministros da Corte, Luiz Roberto Barroso, que também preside o Tribunal Superior Eleitoral, e Alexandre de Moraes. Sem citar Bolsonaro, os governadores manifestam solidariedade ao STF, aos seus ministros e às suas famílias em face de constantes ameaças e agressões. No documento está escrito que o Estado democrático de direito só existe com judiciário independente, livre para decidir de acordo com a Constituição e com as leis. O texto foi assinado pelos governadores dos seguintes estados: Distrito Federal, Bahia, Maranhão, Pernambuco, São Paulo, Rio Grande do Sul, Ceará, Paraíba, Espírito Santo, Piauí, Rio Grande do Norte, Alagoas, Sergipe e Amapá. No sábado, o presidente Jair Bolsonaro anunciou que vai apresentar ao Senado pedidos de impeachment contra Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. Esse é o nosso primeiro tema, então, desta segunda-feira. A gente começa trazendo para você a análise de Augusto Nunes, já conosco por aqui. Boa noite, Augusto. Boa noite, Vitor. Boa noite, minha querida parceira Ana Paula, meu compadre Zé. Boa noite a você que nos acompanha. Agora é o seguinte, no Brasil, os chamados democratas, em defesa da democracia, eles defendem medidas que a democracia proíbe. É uma contradição na origem. A Constituição estabelece que todos são iguais perante a lei. Seja quem for o autor de um suposto crime, seja qual for o crime praticado, ele é igual a qualquer outro. Então, no caso do ex-deputado Roberto Jefferson, ele tem que ser tratado como qualquer brasileiro. O Supremo Tribunal Federal decidiu, em novembro de 2019, que só vai para cadeia, isso para soltar o Lula, só vai para a cadeia quem tiver a sentença penal condenatória, o réu, né, de um processo que tiver a sentença penal condenatória transitada em julgado. Tá? Depois que for rejeitado o último recurso encaminhado ao Supremo Tribunal Federal. Fez isso para soltar o Lula. Para prender o Roberto Jefferson, o ministro Alexandre de Moraes esqueceu o que foi decidido em novembro de 2019 e prendeu. Os chamados garantistas passaram o processo do Lula inteiro, falando em devido processo legal, direito ao contraditório, direito de ampla defesa. A defesa do Roberto Jefferson foi ouvida antes da prisão, não foi ouvido sequer o Ministério Público. O ministro Alexandre de Moraes abriu outro inquérito, igual ao primeiro, sobre o qual tinha se manifestado a Procuradoria, para que não houvesse tempo para manifestação sequer da acusação, que não viu razões para a prisão do deputado. Então, o que está acontecendo é o seguinte: caso se prenda alguém por crime de pensamento, surge a figura do preso político. É pensamento. O Roberto Jefferson foi punido por palavras, não por atos. Ele não fez nada. Se ele prometeu fazer, é outra conversa. Só pode ser punido por palavras quem comete crimes contra a honra. É outro papo, outra pena e ninguém vai para a cadeia. Ao prender alguém por palavras que considerou antidemocráticas, o ministro Alexandre de Moraes reiterou que o Brasil tem presos políticos. E preso político é coisa de ditadura. Portanto, o que está configurado é a ditadura do Supremo Tribunal Federal. Fazem o que querem. E fazem o contrário, dependendo do nome que consta da capa do processo. No caso aí não há nem processo, há um inquérito ilegal. Portanto, mais uma prisão ilegal. Os governadores que estão felizes com isso, não sabem que vários deles têm culpa no cartório e contas a acertar com a justiça, que poderá chegar a hora deles antes do que imaginam. Brasília, José Maria Trindade. Boa noite, Zé.
Salve, muito boa noite, Vitor. Boa noite, Ana. Boa noite, Augusto. Boa noite a todos. Olha, Vitor, a situação política está se misturando de uma forma muito perigosa com a situação jurídica. Isso nunca aconteceu. Como diz o próprio presidente do Supremo, o ministro Luiz Fux, o magistrado, ele não é talhado, ele não é próprio para o tensionamento e o tensionamento está acontecendo e crescendo dia a dia. Eu me preocuparia, fosse eu o ministro do Supremo Tribunal Federal que decretou a prisão de Roberto Jefferson, com a posição dele na cadeia. A situação dele, de saúde dele é frágil. Ele não é condenado. Veja bem, o próprio Supremo Tribunal Federal determinou que a prisão para cumprir a pena só deve se dar depois do transitado em julgado. Não é nem na segunda instância, mas depois do transitado em julgado, que é muito acima. E aí há um exagero de prisão preventiva, como esse caso do Roberto Jefferson. Ninguém acha que o Roberto Jefferson vá fugir. Ninguém entende que o Roberto Jefferson vá agredir ministros do Supremo Tribunal Federal ou a própria democracia. Não é isso. A prisão preventiva de Roberto Jefferson está nas contas dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Mas desta vez, esta decisão do Supremo, ela não passou pelo plenário, ainda está na conta do ministro Alexandre de Moraes. O que os governadores estão fazendo com esse apoio é um constrangimento ao presidente Jair Bolsonaro. E aí é que eu mostro esta mistura da política com o jurídico. E isto é um material explosivo. 13 governadores já assinaram um manifesto em apoio ao Supremo Tribunal Federal e foram além, dizendo que o Supremo está sendo atacado e que não existe democracia sem um judiciário forte. É verdade, a democracia é um conjunto de pressupostos, não é só o judiciário forte, que no momento está fragilizado, mas também um presidente da República com plenos poderes, eleições diretas, confiáveis e limpas, a imprensa livre. É assim que se constrói uma democracia. Esse manifesto dos governadores é uma ação política sobre um momento jurídico, uma decisão jurídica, uma contenda jurídica. Então, agora é preciso que o Congresso Nacional entre nesse debate, exatamente vem com esse chamado do presidente Jair Bolsonaro para analisar um inédito impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal. Esta é a realidade daqui de Brasília. Queremos ouvi-la também, Ana Paula Henkel, já conosco por aqui, direto de Los Angeles, nos Estados Unidos. Boa tarde, Ana. Boa noite para vocês aí no Brasil, Vitor, Zé, mestre Augusto e nossa audiência maravilhosa. Bom, insegurança jurídica, eu acho que no ponto de ebulição, né? Muito preocupante tudo isso que estamos vivendo, não apenas pela insegurança jurídica que traz, mas o medo que isso coloca a população pelo nosso futuro, né? Tantas coisas boas acontecendo nessa administração do presidente Jair Bolsonaro, com uma equipe técnica, acho que nunca antes vista, né? O Zé e o Augusto que me corrijam, mas ministros extremamente técnicos, engajados e fechados aí com as medidas necessárias e possíveis para o nosso progresso na área da infraestrutura, na área da economia. E, no entanto, quem deveria segurar, né, salvaguardar não apenas a Constituição, mas o nosso progresso, a segurança, a estabilidade da nossa nação, que seria a nossa Suprema Corte, não faz. Hoje, é claro que não é uma corte mais constitucional, tanto é que essa carta aí dos governadores defendendo essas inconstitucionalidades prova isso. Não é mais uma corte constitucional que só age quando provocada, que como deveria ser, assim é a americana, apenas quando tem algum entrave relacionado à Constituição. Isso não acontece no Brasil. Nossa corte não é constitucional, é uma corte política, é uma corte criminal, e isso é preocupante, né? O Augusto tocou aí nos garantistas, né? Parece que o que eles estão garantindo é a instabilidade no Brasil, a insegurança no Brasil.
É interessante, muita gente nesse final de semana disse, mas vocês lá nos Pingos, vocês defendem o Roberto Jefferson, vocês defendem o deputado Daniel Silveira. Olha, não é defender pessoas, nós defendemos princípios, o que é muito diferente. Estaríamos aqui defendendo esses princípios se fosse Roberto Jefferson, Daniel Silveira ou qualquer um outro parlamentar ou cidadão que tenha sofrido aí uma inconstitucionalidade grave. E, nesse caso, tanto o deputado Daniel Silveira quanto Roberto Jefferson sofreram isso, né? Há uns pontos muito interessantes que eu falei na sexta-feira sobre a minha conversa com a doutora Tameia Danelon, professora, né, de Direito Penal, e o que continua chamando atenção nesse imbróglio todo aí é que o STF realmente não aguardou o parecer da PGR, né, como explicou a doutora Tameia, e que isso não existe também, ou seja, o Supremo não tem medo de ninguém mais, eles estão, esses ministros, né, aqui a gente sempre deixa o disclaimer do respeito à instituição, porém, com essa composição aí, está muito difícil de respeitar o que sai da boca desses ministros. E que não existe, né, essa de dar prazo de 24 horas, né, para o Ministério Público se manifestar. Além disso, outro ponto que a gente também tem que lembrar aqui, Roberto Jefferson não tem foro privilegiado. Por que essa prisão estaria atrelada a um pedido do ministro da Suprema Corte? Se esse ministro coloca no inquérito que ele faz parte de uma organização criminosa, então o ministro Alexandre de Moraes tem que revelar os nomes de quem faz parte dessa organização criminosa, porque Roberto Jefferson só fica na esfera do Supremo Tribunal Federal se alguém com foro privilegiado nessa organização criminosa tenha foro privilegiado. Muita instabilidade e o presidente Bolsonaro faz muito bem aí de chamar e começar a tocar esse impeachment de algum dos ministros Alexandre de Moraes e Barroso no Senado. Muito difícil acontecer, mas ele mostra mais uma vez que está jogando nas esferas democráticas e institucionais, bem diferente do que os ministros do STF estão fazendo.